Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal O Professor. E olha, se você gostaria de ver um Brasil mais sério, mais honesto, cheio de boas informações, você está no canal certo, viu? Porque hoje eu quero trazer revelações urgentes e importantes sobre o caso Adélio Bispo. Isso mesmo, viu? Nós vamos trazer atualizações aqui após uma visita da irmã Maria das Graças ao presídio. Ela realizou uma visita e uma visita reveladora, viu? Cheia de novos detalhes para você ficar por dentro desse importante caso que mudou as questões políticas brasileiras, viu? Me diz aí de onde você nos acompanha nesse momento. Muita gente pediu para mim trazer as informações novamente aqui e nós vamos comentando e discutindo, formando uma opinião sobre esse caso. Afinal de contas, teve mandante o caso Adélio Bispo ou não? Vamos falar sobre tudo isso agora, tá? Seja muito bem-vindo e acompanha todos. Se você gosta do Brasil, gosta de saber dos bastidores do que acontece aqui, não sai daqui. A gente tem uma entrevista exclusiva da irmã do Adélio Bispo, tá? Maria da Graça. Maria das Graças, ela esteve lá no presídio em Campo Grande, falou com o Adélio Bispo e tem uma informação bomba que a gente vai trazer aqui com exclusividade no canal Consignado Inteligente. Reportagem do meu amigo jornalista Joaquim de Carvalho, ao portal 247. Eu vou trazer um trechinho desse vídeo aqui para a gente analisar. Atenção. Você sabe, o Adélio Bispo está preso, ninguém consegue entrevistar ele, então o caminho é entrevistar quem chega até ele. Quem chegou até ele foi a Maria das Graças, tá? Nem jornalista, nem ninguém chegou perto do Adélio, tanto quanto a Maria das Graças, e ela vai trazer para a gente essas informações diretamente da penitenciária de Campo Grande, onde está preso o Adélio Bispo desde setembro de 2018. Antes de mais nada, e você, o que acha sobre o caso? Aqui, você sabe, eu fiz essa pergunta ao Pavinato em relação ao Adélio Bispo, porque ninguém consegue falar com ele. Tiago Pavinato, jornalista que trabalhou na Jovem Pan, hoje está no canal Os Tremas nos Us, né, no YouTube, fazendo sucesso também, e o Pavinato respondeu dessa forma pra gente. A gente já vem com o vídeo, tá? Você vai deixando seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para estar sempre aqui com a gente, e se já é inscrito, deixa o joinha, compartilha e faça o seu superchat, que vai aparecer seu nome aqui na live, tudo bonitinho, destacado, e eu vou responder a sua pergunta do superchat, tá bom? Não precisa ficar membro não, faz o superchat, você determina ali o valor que você quiser mandar, vai estar ajudando aí o canal a reinvestir em estrutura. Fala, Pavinato, o que você acha do caso Adélio Bispo? Bom, em primeiro lugar, o Adélio Bispo foi considerado inimputável, né? Por isso ele foi mandado para um hospital psiquiátrico judiciário. E quanto a não falar com ele, isso é uma decisão médica / judicial. O que eu não tenho certeza, mas a informação que eu tenho é de que a defesa do Jair Bolsonaro não recorreu dessa declaração de inimputabilidade, ou seja, de não consciência para fins de responsabilidade penal. Eu não sei se houve recurso ou não. A informação que eu tenho é que não houve recurso, e a parte mais interessada em saber se ele era uma pessoa capaz ou incapaz de entender os atos, os crimes, as condutas que ele comete. A parte interessada, é claro, é a parte da vítima. De qualquer maneira, por se tratar de um crime, o Ministério Público ele também deveria se pronunciar acerca desse estado mental do Adélio Bispo. E quando a gente está vivendo um momento como esse no Brasil, de quem matou Marielle, depois prendeu, não basta, quem mandou matar Marielle, acharam o mandante, agora quem mandou o mandante mandar matar Marielle, isso nos deixa muito intrigados. Por que é que, no caso do Adélio Bispo, não se foi até o final? Por que a Polícia Federal não tem a mesma gana de saber quem tentou matar um candidato e depois presidente da República, mas tem uma gana enorme em tentar esticar o caso da vereadora do Rio de Janeiro? Eu não sei se foi plano de alguém, se da direita, se da esquerda. Não sei se foi um tiro certeiro, um tiro que saiu pela culatra, ou se foi mesmo coisa de alguém que não tem uma saúde mental digna de maiores investigações. Mas o fato é que
Porque E você, o que acha sobre o no caso? caso Maria, ele devia também, por parâmetro, por justiça, acontecer no caso Adélio. Isso só mostra o descompromisso que os nossos órgãos de persecução criminal, polícia, Ministério Público e Judiciário, têm com a verdade dos fatos, e que toda vez que nós vemos uma grande movimentação dizendo da preocupação com a verdade dos fatos, isso não passa de mera tática política, e é muito desestimulante para um profissional do direito estar diante de uma situação como essa. Esse é o Thiago Pavinato, meu colega, jornalista, jurista, muito inteligente, que contribuiu com a gente com esse áudio, né? A gente vai ver agora com exclusividade o trecho da reportagem do Joaquim Carvalho, o canal 247 do YouTube, onde mostra a visita que Maria das Graças teve ao Presídio Federal, onde está Adélio Bispo, o homem que esfaqueou Jair Messias Bolsonaro. Vamos assistir e a gente vem com os comentários na sequência. Enquanto isso, você comenta, curte e compartilhe, e, claro, se inscreva no canal. Vamos lá? Aumentou, estamos e continuamos no caminho do Presídio Federal, faltando 4 quilômetros para chegando aqui nas proximidades. Chama atenção. É que começa essa chuva bastante forte. Olha ela aí. Maria das Graças, irmã de Adélio Bispo. E você, o que acha sobre o caso? Olha mais perto, aqui no presídio, aqui você tem essas árvores que estão fechando aqui na estrada e seguindo o caminho, faltando menos de 1 quilômetro para o Presídio Federal. Em 200 metros, vira à esquerda, valeu? Aqui o Waze orientando o nosso caminho para chegar até o presídio. Uma viagem que para... Vira à esquerda, valeu? Aqui vamos virar à esquerda. Encostar aqui para ser uma virada segura. Minha viagem longa, né, Maria? Começou quando? Eu lembro. Eu sei que é um lugar bem distante. Muito longe mesmo. Bom, agora estamos perto. Olha aqui já a primeira placa, né? Penitenciária Federal. Vamos seguir o caminho aqui até a penitenciária. Vira à direita. É como se você estivesse indo com a gente, tá? Até o Adélio Bispo, que é o cara mais procurado pelo jornalismo brasileiro desde a esquerda, valeu? E nem o Roberto Cabrini conseguiu chegar é um presídio para onde entrevistar estão o Adélio Bispo. Líderes. Toda a área de segurança máxima tem esses cones aí para dificultar qualquer tipo de fuga, Fernandinho Beiramar estava aqui, áreas de exército, de polícia federal, existem outros líderes de facção. Mais um biombo lá. E o Adélio, 4 anos e meio, deveria estar num hospital, mas não. Ele está aqui na penitenciária federal. Olha aqui os tubos. Esse aqui, os tubos aqui para que ninguém ande em alta velocidade. Claro que isso é para evitar um resgate, por exemplo. Então, teria dificuldade dos carros passarem em alta velocidade. Não é possível. Então, isso é uma medida de segurança para chegar até a penitenciária. O Adélio, como disse, os laudos psiquiátricos chama atenção. Orientam, dizem, recomendam que ele precisa ir para um hospital psiquiátrico. Mas ele está isolado. E já houve medida, já tem uma ação para que ele vá para o hospital. Mas a justiça não decide. Parece haver um interesse. E você, o que acha sobre o caso? Isolado.
ele não tem acesso a ninguém que não seja agentes públicos. Mas hoje ele vai falar com a Maria nervosa, olha. Muito nervosa mesmo. Vou tentar, né, saber o que ele me diz, porque realmente já era para ele estar numa clínica. Certo que em outros casos não tem clínica disponível. Nada mais. Tá certo. Bom, vamos lá. A irmã, na verdade, vai servir de informante, né, do jornalista que está lá, que é o Joaquim Carvalho. Matéria exclusiva dele para o portal 247, que a gente está repercutindo aqui no canal Thiago Parigiani. E você vem com a gente. Tá? Curta, compartilhe, deixe o seu joinha e se inscreva no canal, que quer sim o Brasil transparente. Assim como o Pavinato falou, queremos saber quem matou Marielle, mas queremos saber por que o Adélio Bispo tentou matar Jair Messias Bolsonaro. Facada essa que muitos colocam como o maior ponto de mérito da vitória do Jair Messias Bolsonaro. Da presidência, ele nem debate conseguiu participar por conta do esfaqueamento, né? E aumentou demais a popularidade do Bolsonaro. Então tem gente que fala que isso é coisa da direita, tem gente que fala que isso é coisa da esquerda, e na verdade ninguém consegue falar. Chama atenção. O Adélio Bispo, que está inimputável, preso em Campo Grande, e a irmã aí querendo uma transferência para Belo Horizonte, porque eles são de Minas Gerais, né? Vamos acompanhar aí, vamos ver o que a Maria das Graças vai voltar falando, né, em relação a esse encontro que ela vai ter com o irmão Adélio Bispo, o grande... E você, o que acha sobre o caso? Responsável pelo atentado contra Jair Messias Bolsonaro em 2018. Tudo bem? Vocês ouviram que uma pessoa se dirige a mim e era, na verdade, ele estava acompanhado de um outro policial penal federal, os dois armados de fuzis, e eles, então, disseram que eu não podia ficar ali e que a Maria das Graças teria que ficar antes do portão e que, ao ver um sinal lá de baixo, um sinal com a mão, ela, então, desceria. Então, esperamos num outro local, ali antes do portão principal ali da penitenciária. Nós permanecemos ali por cerca de 20 minutos, até que Maria das Graças foi chamada para que fizesse a visita presencial ao irmão. Eu já me aproximei de áreas assim, realmente eles são bem criteriosos e não deixam nenhum carro que eles não saibam de quem é para isso, olha lá, exatamente o que eu estou falando, tá vendo? Somente veículos autorizados. Então, se eles não sabem de quem é, no caso o Joaquim fez uma carona para ela, pelo que eu percebo, né? Ela talvez estava autorizada a entrar, mas eles não, e aí eles expulsam mesmo. É bem assim. Eu errei o caminho uma vez aqui, indo até a um cliente meu que mora na área próxima de um exército, de um, não sei como chama, se é um quartel do exército, é onde moram, né, os membros ali do exército, os militares. Agora, a Maria das Graças entra, então, no presídio, depois que nós tivemos que nos retirar, e agora uma outra moça que também vai fazer uma visita entrou, ela está entrando 10 minutos antes para fazer o cadastro. Maria das Graças desceu agora há pouco para fazer a primeira visita. Ela desceu na companhia de uma jovem, os dois começaram a descer juntos, mas ela desceu até um pouco antes por conta do cadastro que ela terá de fazer. Existe todo um rigor de segurança. Nós estávamos lá, quando nós chegamos gravando, né, para esta reportagem, e aí, quando eu iria fazer mais imagens dela, então 2 policiais penais, né, federais, então chama atenção. E disseram que eu não podia fazer nenhum tipo de gravação lá dentro, e eu também não pude entrar. Então estou aqui aguardando a Maria das Graças para saber como foi esse primeiro encontro pessoal, essa primeira visita pessoal. Ela fez 2 visitas virtuais e agora ela terá
E você, o que acha sobre o caso? Virtual. Nós estamos ouvindo alguns tiros, né, ou parece ser tiros. Ali é uma área restrita também, não podemos entrar depois daquela área. E desde que nós chegamos, nós temos ouvido esses tiros. Parece ser tiros, né? Parece ser treinamento da polícia penitenciária. Parece ser isso, esses barulhos todos. Bom, a penitenciária federal fica ali, pegando aquela estrada, fica a cerca de 300 metros para lá. Chama atenção. Ali começa a entrada da penitenciária federal, onde existe um regime disciplinar diferenciado. Cada preso fica numa cela e individual, 22 horas por dia, sem conversar com ninguém, e ainda tem 2 horas que é de banho de sol. Mas as 2 horas não são usadas. E você, o que acha sobre o caso? Para ir até o banho de sol e tem revista quando volta. E ali, olha, na penitenciária federal, neste momento, a irmã do Adélio, o Maria das Graças, Ramos de Oliveira, conversa com o Adélio. A visita começou às 1h30 da tarde e ela vai até às 4h30. Portanto, 2 horas e meia. É a primeira vez que terá um período mais longo de visita. A Maria das Graças conseguiu fazer 2 visitas virtuais. Uma demorou 20 minutos, a outra foi 30 minutos. E uma terceira, que deveria ter sido realizada, acabou não ocorrendo porque o DPEM não enviou a senha de acesso. E, então, ela teve 2 visitas virtuais, portanto, está tendo agora uma visita presencial. É um tempo demorado. É fato que a visita ela é monitorada. Existe gravação, tem câmeras, mas é a primeira vez que o Adélio terá tempo para conversar com alguém da família e um contato, uma presencial, né? Embora exista um vidro, né, que separe o visitante daquele que é visitado, mas é um período longo. Então vai ser a primeira vez que existe esse contato, mas vamos em 4 anos e meio. E a Maria das Graças tem certeza de que o Adélio não fez aquilo que é atribuído a ele. Ela tem certeza, mas ela só acredita que ele fez se ele disser que fez. E por conta de conhecer o Adélio desde criança, ela ajudou a criar o Adélio, ela é um pouco mais velha, o Adélio, a família, né, perdeu a mãe e ela foi, então, a Maria das Graças fez o papel de uma mãe, cuidava do Adélio, depois o Adélio mesmo já adulto, quando ele não estava trabalhando fora, ele vinha e ficava grande parte do tempo com a Maria das Graças. Também durante um período, o Adélio levou a Maria das Graças, os filhos e o cunhado, para Uberaba. O Adélio já trabalhava em Uberaba. E eles foram para lá para trabalhar em Uberaba. Moraram inicialmente numa casa, todos juntos. Depois ela acabou indo para uma outra casa e o Adélio ficou na casa dele. Mas enfim, é uma irmã bastante próxima. Quando a Maria das Graças sair, vamos conversar com ela para saber o que o Adélio disse. Na última visita virtual, quando a Maria das Graças perguntou sobre o Bolsonaro, ele disse, não vem ao caso. E quando saiu, Maria das Graças foi direto para o fórum. E você, o que acha sobre o caso? Uma audiência com a juíza para discutir a questão da curatela, ser ouvida pela primeira vez, informalmente. Ela, então, na porta do fórum, fez um relato em que não disse tudo, não disse como foi totalmente a conversa. Ela, orientada pelo irmão, deu vazão à teoria da conspiração, falou sobre maçonaria, uma fala que levou os psiquiatras a considerá-lo inimputável. Mas depois ela se abriu um pouco mais. Vamos, então, a este primeiro relato feito na porta do fórum. Como é que foi com o seu irmão? Hoje vocês falaram durante 3 horas. Como foi? Ele estava muito calante, conversou demais. Momento nenhum ele deixava eu falar. Mas ele ainda falou comigo, falou, minha irmã, cuidado,
A única coisa que eu te peço para você colocar na mão do repórter é que aqui o que acontece é muito maçônico. E esses maçônicos têm que acabar. Porque a pessoa que não conhece vai na Bíblia e vê no capítulo 16 e 17. Entendi. Aí eu não sei, porque eu nunca peguei uma Bíblia para ler, né? Agora, tu falou o livro. Todo livro da Bíblia tem o capítulo 16, 17. Agora, você acha que ele... Papo de louco mesmo. Está bem? Assim, isso que ele disse é o que ele já disse outras vezes, que ele tem essa... acha que é a maçonaria que está por trás dessas coisas todas. Mas como é que ele está? É uma coisa que entrou na mente, né? Ele fixou na mente, porque pelo que ele fala, eu, assim, nem sei que religião é essa, mas ele fixou tanto que todas as vezes ele repete as mesmas coisas. A pergunta é, ele fala coisa com coisa? Agora, o que ele falou do caso de Juiz de Fora? Por quê? Não sei. Ele não comentou muito, ele... Você pode estar observando aí no discurso da Maria das Graças que fica muito claro que Adélio Bispo realmente está com medo dentro do presídio, né? Ele não está se sentindo seguro dentro do presídio de Campo Grande, ou não? O que você acha? Quero saber a tua opinião, você que está nos acompanhando nesse momento aqui. Chama atenção, né? A transferência dele já prescreveu, já passou o tempo que ele deveria ser chamado, né? Para que seja transferido de um local para o outro, e chama muita atenção como que está sendo tratado esse assunto, né? Mais em silêncio, sigiloso, com poucas informações externas. Mesmo assim, existem revelações importantes que precisam ter reações. Foi praticamente assim, lá eles impedem assim, de conversar algumas outras coisas, a não ser causa familiar. O que ele fala? Mas chegaram a falar isso? Falou lá. O que falaram? Que eles pediu, por favor, ver as conversas que ia conversar, porque as assuntos lá de fora não poderia ser conversado. Tinha que conversar coisas da família, que não eles contavam lá. Falaram que estava sendo gravado? Assim, não? Falou. Lá dentro é gravado, tudo monitorado. De política, ele chegou a falar, alguma vez ele citou Bolsonaro, alguma coisa assim? E ele falou o nome dele, mas o áudio estava muito baixo, estava dando para ouvir quase nada. Eu sempre tinha que estar consertando o interfone, tá? E você sabe o que é, mais ou menos o que era, você lembra? Se você não lembra, não tem problema, mas você lembra alguma coisa disso? Essa frase dele, que é relacionada ao Bolsonaro? E você, o que acha sobre o caso? Não, ele falou que lá na prisão tem 497 bolsonaristas. Ele falou isso? Por que tem tanto bolsonarista lá? Ele falou? Não sei. Tem umas partes que eu prefiro calar. No dia seguinte... Você vê que ela... A Maria das Graças Deixa eu pausar um pouquinho, Adélio. Tudo bem. O Joaquim foi super educado, é um gentleman, conheço. Ia trabalhar paramentado, gravata, acho que até suspensório ele usava na época. É um gentleman na entrevista, e ele foi super delicado, e ele está sendo complacente com o sentimento dela, né? Agora, falar que não fez o que a gente viu em imagens, ele estocando a faca na barriga do Bolsonaro, não tem como. Ele pode não ter sido por vontade própria, e é essa a questão, esse é o cerne da discussão. Por que ele foi lá fazer isso? Ele não gostava do Bolsonaro, ele criou uma antipatia política pessoal contra ele, ou ele foi instruído? Esse é o cerne da questão, e aí a Maria das Graças, você vê que ela estava um pouco preocupada com o que ela poderia ou não falar. Quando ela traz essa questão de maçonaria, isso é papo de louco, né? Papo de louco, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e aí vem com, parece um fanatismo religioso ali, né, dentro desse contexto. Mas vamos ver se ela fala mais alguma coisa. Eu não assisti antes o vídeo, tá, gente? Eu assisto junto para a gente ter um impacto igual aqui. E disse que o irmão havia reclamado do advogado e achado muito estranha a posição dele, que foi o advogado que o colocou lá e o abandonou. E mais, para Adélio, a intenção é que ele não saia vivo da penitenciária. Maria das Graças, o que o Adélio falou sobre o Zanoni?
algo que ele falou sobre os anônimos, que os anônimos pediu transferências dele, pediu medida de segurança, transferiu ele para aí e abandonou ele aí. Não deu assistência nenhuma mais. E o que ele falou? Por que ele fez isso? E nem ele sabe. Porque a única coisa que ele me falou foi isso. Que ele pediu a medida de segurança dele. E nem ele entendeu o porquê transferiu ele de lá para cá. O próprio advogado. O próprio advogado. Ele falou que não confia no advogado? Não confia. Chama atenção. E eu não procurasse ele também. O Zanoni. Ele acha que ele só está trancado aí e ainda não saiu e não tem tratamento porque o Zanoni. Por causa do Zanoni, que fez essa transferência com medida de segurança, que não tinha necessidade disso. Ele não fala nada sobre Bolsonaro? Não comentou nada. Mas fala com o E advogado. você, o que acha sobre o caso? Que se não fosse advogado, ele não estaria lá. Não estaria. Ele estava no outro presídio, que ele falou que o outro presídio era até melhor do que o que ele está passando aí dentro. E por que ele aceitou o Zanoni como advogado? Não sei, porque isso aí ele não comentou. Mas ele não confia no Zanoni? Não. Foi ele que pediu para afastar o Zanoni. Ele chegou a citar o Zanoni? Ele falou do Zanoni? Ele falou que os anônimos estavam cuidando dele, mas praticamente não cuidou, porque abandonou ele. Que foi quem colocou ele aí e abandonou. Foi. Pediu transferência, medida de segurança, agora deixou ele lá dentro, não faz nada, não faz uma visita, não conversa com ele, e nem passa as caixas que eu acho que já pediu para passar. Se nós analisarmos todo o custo do processo, em 4 anos uma pessoa sem tratamento, sem medicamento, sem tratamento psicológico, sem receber o psiquiatra, sem o psiquiatra recebê-lo, sem acompanhamento de psiquiatra, sem acompanhamento de psicólogo, sem essa equipe multidisciplinar e sem os medicamentos, eu não posso dizer que ele teve uma boa defesa. Porque imagine só quantas vezes ela tentou e foi negado a ela esse direito de ver o irmão e ao irmão de ver os seus familiares conforme preconiza a lei. E então, para ela foi bom. E ao mesmo tempo triste, porque na impressão dela, aliás, ela tem ciência de que o irmão dela já poderia ter avançado no tratamento. O desejo dele e dela é fazer um tratamento, é levar ele para casa para ele fazer o tratamento ambulatorial. Ou se houve, né, como diz, uma tentativa de homicídio, e você, o que acha sobre o caso? Grave, ele já cumpriu 4 anos e meio e é réu primário de bom comportamento. Não sei o que levou o magistrado a fazer isso. O Adélio renega essa relação com esse curador judicial. Diz que não conhece, que não tem trato, que ele não representa, que não assiste, que não advoga para ele, que não defende. Então, causa estranheza que um estranho caia de paraquedas, sem qualquer relação, sem qualquer comprovação de interesse, e se torne o curador processual de uma pessoa que ele não tem nenhuma relação. Dissesse que o senhor Adélio Bispo era uma pessoa que tivesse posses e que isso poderia oferir alguma vantagem para o curador, ainda assim eu ficaria calado. Mas, no caso, Adélio Bispo é uma pessoa paupérrima, sua irmã é tão pobre quanto, não tem bem, não tem patrimônio, não tem riqueza, e aí causa realmente perplexidade que essa pessoa venha, um estranho venha a se oferecer e o juiz o indique, o aceite para que ele seja o curador processual. Maria das Graças, agora você vai falar com a juíza. Isso aí. Qual é a sua expectativa? Eu espero que nós consigamos alguma coisa, né? Porque, talvez falando com a juíza, como se diz, melhor do que ir no presídio. Então, só de eu saber que eu estou falando com ela e ela poder me ajudar nisso aí, porque a esperança que eu tenho é tirar meu irmão daquele lugar. Eu sou um filho, né? Porque ele é o meu filho também. Tá ótimo. Então vamos lá.
Quando você, como jornalista, no caso do Joaquim, começa a aproximar da família, você começa a entender que o monstro tem parentes. E parentes bons. Você vê que essa mulher tem uma bondade no coração, né? Uma pessoa humilde. E você acaba, às vezes, chama atenção, se afetando um pouco por essa questão. O Adélio, na minha visão, ele é um cara que teve uma tentativa de homicídio no currículo. Isso é monstruoso. A questão é que eu não sinto que foi por vontade dele, assim como muitos que estão aqui sabem disso. Não teria motivo para um cara humilde como ele ali. E você, o que acha sobre o caso? Maria das Graças, que nem era o favorito na ocasião, ela vai visitar agora por vontade própria, com a juíza, que vai decidir sobre a curatela do Adélio. Dá a entender que teve algum benefício que foi ofertado a ele, e ele tomou essa atitude extrema que acabou, graças a Deus, não dando certo, né? Não levando o Bolsonaro embora. Senão ele seria um assassino. Ele seria promovido do cargo de uma tentativa de homicídio para um homicida. E ele não tem nenhum homicídio na ficha policial dele, né? O que chama a atenção. Então, porque justamente contra um candidato à presidência. Esse é o maior mistério que a política brasileira tem até hoje e, infelizmente, por conta da polaridade estar tão acesa, ele está inacessível, porque ele pode, sim, derrubar um presidente ou validar uma candidatura. Adélio Bispo tem esse poder. Se vir à tona a verdade dos fatos, e ele realmente não ser esse louco como estão pintando e bordando, pode dar M para um dos dois lados. E aí eu não sei quem é que está mais interessado no silêncio de Adélio Bispo, se é a esquerda ou a direita. A gente só vai saber isso quando tiver com ele frente a frente a um repórter, que se ele começar com esses papos de louco, vai conseguir cortar e conduzir a conversa por um rumo certo, né? Chama atenção. Ou se ele vai continuar com essas conversas desconexas. E aí a gente começa a vencer um drama pessoal de uma pessoa que ama a curatela do Adélio, o criminoso, né, que é a Maria das Graças. Pela juíza. Volta aqui E você, o que acha sobre o caso? Acabou de entrar aqui para a audiência, o que será pela primeira vez ela vai conversar com a juíza para debater ou para pedir a curatela do irmão Adélio Bispo de Oliveira. Isso poderá provocar uma reviravolta no caso, porque a juíza, eu conversei ontem, ela disse que levando adiante o processo, vai pedir uma nova perícia, vai ouvir o Adélio para ter certeza de que ele é efetivamente inimputável e que ele tem incapacidade civil e que nessa condição... E foi o que aconteceu, né? Foi o que o Pavinato já trouxe essa atualização para a gente, ele é condenado inimputável. Esta audiência é com a Maria das Graças e virtualmente, online, participam os advogados da Maria das Graças, que é o Alfredo Teixeira e o Alfredo Marques e a Edna Teixeira. Então, os dois advogados participam online, participam pela rede mundial de computadores, pela internet. Então, a Maria das Graças está assistida para que esse processo, então, ele avance, para que ele tenha continuidade. A Maria das Graças reivindicou, pleiteou a curatela no ano passado, em Montes Claros. O juiz de lá aceitou a ação, porém não se considerou incompetente. Disse que quem deveria decidir, quem deveria dar sequência ao processo, era a jurisdição aqui de Campo Grande, onde o Adélio está preso. A Maria das Graças, se tiver a curatela, ou mesmo esse processo, poderá provocar uma reviravolta no caso. E nós vamos acompanhar, porque estamos fazendo isso desde o início. Esse é o nosso papel. Vamos acompanhar a evolução deste processo, o desfecho deste processo, para saber se a
a Maria das Graças se tornará curadora do Adélio. E nessa condição vai poder ver todos os processos, saber exatamente o que aconteceu ou depois, qual foi chama atenção, qual foi a tramitação, qual foi o curso processual depois do evento de Juiz de Fora que mudou a história do Brasil. Este caso não está encerrado, pode ter reviravolta. Imagine aqui o Adélio sendo entrevistado, sendo ouvido pela juíza, e imagine o que pode ocorrer. E você, o que acha sobre o caso? Ele não é um incapaz. Como fica o processo federal? Como fica o processo de Juiz de Fora? Enfim, a reviravolta pode surgir aqui, nesta ação civil. Está lá a Maria das Graças conversando com o juiz. Parabéns, Joaquim. Que trabalho, meu irmão. Parabéns. Mesmo que eu queria. Eu falei com ela, que eu tive com o Adélio, e conversei com ele. Ele quer que eu pegue a tela e dizer que ele assina. E não é a primeira vez que ele pede. Chama atenção. Aí eu tô afim de pegar a tela dele, né? Aí eu conversei com a juíza. Aí ela disse que tem que ver isso, dar o carro dele. O que ela falou? Que tem que ver o caso dele. Mas assim, o que ela tem que fazer? Ela chegou a dizer o que ela vai fazer? O que é tipo novos exames, né? Pra ver se ele é incapaz ou não. E você, o que acha sobre o caso? A melhor impressão possível. A juíza se comportou de forma formal, foi formal, mas deu uma impressão de ser uma pessoa que segue a legislação, uma pessoa que trabalha, que tem empatia. Aí foi o que aconteceu, né? A gente já sabe que ele foi considerado inimputável mesmo, e a curatela provavelmente foi passada para Maria das Graças, e ele está num presídio, um presídio hospital, um hospital presídio, sei lá, né? E a questão maior é descobrir qual foi a motivação. Eu não sei. Sinceramente, tem umas pessoas que têm cara de louco, né? Aquela pessoa que tem o olho estalado assim, né? O Adélio não tem. Eu não vejo ele. Cadê? Pega uma foto do Adélio aí, vamos ver. Vamos achar a foto do Adélio Bispo aqui, ó. Uma foto. Tem foto dele aqui? Aqui tem a dele dando uma entrevista todo careca. Parece o Beira-Mar. Né? Vamos ver essa aqui do G1. Ele não tem um olhar de louco, né? É um olhar vago, é um olhar castigado ali pelo sistema prisional e tudo mais, mas analisa você aí, ó. Ele não tem aquele olhar estalado, né, de psicopata, Você vê muitos caras aí no Cidade Alerta, quando vem a foto do cara, o cara tá com o olhão meio, né? Você percebe quando tem algum problema ali. Visivelmente. O Adélio não tem, só se ele tem um problema ali oculto mesmo, né, na alma dele aí. Fica para você a análise, você vê aí o grande segredo que ele contou é que querem ver ele morto, né, que ele morra dentro de uma prisão, e a gente conta com que um dia essa caixa de Pandora se abra, seja para o Cabrini, até mandei mensagem para o Cabrini, falei, Cabrini, é esse o cara a ser entrevistado do Brasil, você é minha referência no jornalismo investigativo, você é um dos poucos repórteres que podem trazer essa verdade. O Cabrini sabe tudo de programação neurolinguística, se a pessoa está mentindo, ela olha para o lado esquerdo, se a pessoa está falando a verdade, vai pensar, daria para saber com uma entrevista do Cabrini, que já foi pleiteada e não sei por que foi negada, a gente teria essa resposta. Infelizmente, a gente não tem, ficamos por aqui sem essa resposta ainda, mas você viu aí um conteúdo exclusivo, uma entrevista bala, muito boa com a irmã de Adélio Bispo, feita pelo jornalista Joaquim de Carvalho, do canal 247. Se você gostou, taca o dedo nesse joião, curte, compartilha, deixa seu comentário aqui, faça seu superchat e ajude o canal a evoluir sempre. Thiago Parigiani fica por aqui, faça como nossos governantes, pense apenas em você, e se estamos aqui por você, esteja aí por nós. Valeu. Pessoal, esse caso de Adélio Bispo parece não tem fim, e tem muitas informações que ainda estão ocultas e que precisam ser reveladas.
Coloque aí sua opinião, vamos continuar a nossa discussão aqui nos comentários, viu? Já se inscreva no canal, deixa um like, um gostei e segue conosco aqui